Olá pessoal, espero encontrar todo mundo bem. E mais uma vez, então, nós estamos aqui trazendo um assunto relativo à saúde, da nossa saúde sempre, né? Então, a nossa saúde também não é só o que acontece com o nosso corpo, é com o nosso emocional, todas as situações da vida. E não é assim também, por exemplo, assim, se eu me cortei, se eu sofri um acidente, não é só isso, não é só isso que acontece, que é problema de saúde. Qualquer situação da nossa vida, ela gera um problema de saúde. Então, quer dizer, tudo, se eu, por exemplo, até uma pessoa que eu encontrei, que eu não gosto muito dela, ela vai causar um problema para mim, vai causar um problema de saúde para mim, de saúde emocional, porque não me fez bem a presença daquela pessoa, aquele negócio todo, né? Enfim, tudo na natureza e no mundo, ele diz respeito à saúde. Qualquer coisa ela vai refletir na minha saúde, não só no meu corpo físico, no emocional, espiritual, enfim, a gente é muito maior do que só esse corpo físico. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando de tudo, de tudo que acontece na vida, que tudo vai gerar a nossa saúde, né? Então, hoje nós vamos falar dos sinais vitais. O que são os sinais vitais? Os sinais vitais, eles são 5. Então, esses 5 que são a temperatura, o pulso, pressão arterial, frequência respiratória e dor. A gente tem que analisar esses cinco sinais para fazer uma avaliação da pessoa, de como é que a pessoa se encontra, né? O paciente se encontra. São os sinais, realmente são as medidas mais frequentes para que se possa fazer uma avaliação dessa pessoa, né? Então, a maneira é uma maneira bem rápida de a gente saber como é que a pessoa se encontra, verificando esses sinais. O primeiro que a gente vai comentar é sobre a temperatura. Gente, ó, todo mundo tem esse termômetro em casa, né? Esse termômetro é para verificar a temperatura. O ser humano, a pessoa assim, que ela para dizer assim que ela tem uma temperatura normal, ela vai ter entre 36,8 a 37,23, é normal, não é problema nenhum isso aí, tá? Não chega a ser febre. Porém, os limites dessa temperatura, elas podem chegar a menos de 21 graus e a mais de 42 graus, em situações quando tem algum problema muito falhas no metabolismo da pessoa, ou se ela estiver realizando, por exemplo, assim, uma pessoa que ela estiver realizando exercício físico e você for verificar a temperatura dela, ela pode apresentar até 42 graus de temperatura. E não quer dizer que ela esteja com febre, que ela esteja doente, é porque o corpo dela, o metabolismo vai estar rápido e ele pode apresentar assim. Agora veja bem, se for muito alto, se tiver muito a perda ou o ganho de calor excessivo, ele pode levar à morte. Então, no normal da pessoa, se ela tiver de 39 graus para cima, já é exageradamente alto, né? Ela pode levar à morte, vai acontecer que ela vai perder líquido, vai perder, enfim, ela vai passar mal, ela pode levar à morte. No caso dos atletas, as pessoas assim que elas fizeram uma corrida de longa distância assim, a temperatura se a gente for ver nesse momento que ela tiver recém feita essa caminhada, essa corrida, ela vai se apresentar 40, até acima de 40 graus, até 42 graus. E os fatores que eles podem aumentar essa temperatura, quando a gente for verificar a temperatura, né? A idade, olha só, o recém-nascido, o bebezinho e a pessoa idosa, eles vão apresentar uma temperatura bem diferente de acordo com o metabolismo deles. O idoso, ele vai ter assim entre 35, 36, vai ser bem mais baixa a temperatura, né? E a criança também, o recém-nascido também, porque ele não é muito, não está bem controlado ainda os mecanismos da temperatura dele, tá, gente? E o idoso, então, ele pode, oral normal, ele pode ter uma temperatura assim de 35 a 36 graus e tá tudo normal. E
como a gente já falou, quando a pessoa, a gente não deve nem verificar a temperatura quando uma pessoa tiver feito corrida. A pressão é a mesma coisa, quando a gente for ver a pressão, ela vai ter que parar uns 15 minutos, até mais, até ela relaxar bem, assim, o corpo voltar ao normal, porque senão vai dar uma diferença muito grande de temperatura, que é normal, que a gente já falou ali, pode dar 41 graus de temperatura e ele não ter febre, mas ele ficou se movimentando, ele fez com que o metabolismo dele andasse rápido, né? Outro fator que ele pode mudar a temperatura do nosso corpo é o nível hormonal. Por exemplo, assim, se a mulher ela tiver menstruada ou menstruando, coisa assim, ela vai liberar hormônios assim, a progesterona, ele vai ficar baixo quando a mulher estiver menstruada. Então o que vai acontecer? Vai dar uma temperatura bem diferente. Então a gente tem que analisar isso. A gente verificou a temperatura da pessoa, tem que analisar assim, que se a pessoa estiver menstruada, já vai dar diferente. Se a pessoa estiver entrando na menopausa, também vai dar diferente a medição. Não é pra gente se apavorar, a gente tem que ficar analisando, né? Uma criança pequena também, ela também vai dar uma diferença grande, né? Não quer dizer que tenha problema ou que a pessoa tenha febre, né? Outra coisa, assim, bastante importante é o estresse. Se a pessoa estiver estressada, assim, se ela estiver muito, muito cansada e muito estressada, assim, o corpo dela vai elevar a temperatura do corpo, porque ela vai produzir estímulos hormonais, assim, que vai aumentar o metabolismo dela, aí ela vai aumentar a temperatura, e a gente vai dizer, ela tá com febre, tá? O ambiente, por exemplo, assim, se for um lugar muito frio ou for um lugar muito quente, vai ter de novo alteração na temperatura. Daí a gente tem que cuidar dessas coisas ali, por exemplo, para verificar, a gente verifica a temperatura e vai dar 39, por exemplo, e a pessoa está num lugar extremamente quente, aí ele vai subir a temperatura. E se ela estiver num lugar frio, por exemplo, a temperatura vai descer consideravelmente. Então, gente, isso aqui é a febre que nós falamos até agora, né? Tá. Agora o que vai acontecer, ó? A gente verificou a febre numa pessoa, num adulto normal, assim, e a pessoa tá com 38, 39, não, 38,5 de febre, assim, a gente já se apavora, já vai direto dar alguma medicação. E isso, gente, é totalmente errado. A gente não tem que sair medicando, porque quando a gente tem alguma coisa errada, entrou alguma coisa estranha no nosso corpo, o nosso sistema imunológico ele produz a febre. A febre faz o quê? Tem que deixar ela agir, a febre mesmo agir assim, a gente não pode chegar ali e dar medicação, porque o nosso sistema imunológico está agindo contra essas bactérias, esses antígenos, esses bichinhos que entraram assim que a gente nem viu, né? A febre já vai conseguir, mais de 90% ela mata, entendem? Por isso que a gente não deve chegar assim, deu febre, eu já vou e já tomo medicação. Não, eu tenho que esperar mais um pouquinho. Então a gente pode fazer enquanto isso, se a pessoa tiver 38 e pouco, pega compressas geladas, frias, um pano, uma compressa, coloca na cabecinha dela, segura um tempo ali, depois coloca na virilha, embaixo do braço, coloca nos punhos assim, e deixa um tempo ali, a febre vai baixar, ela vai se manter melhor, né? E depois que passou um tempo, deixa que daí ela vai passar, né? Ela vai melhorar. E se ela não melhorar, daí tiver que tomar medicação, mas aí, pelo menos a gente deu a chance do nosso sistema imunológico agir contra isso, né? Contra a febre. Quando a pessoa ela altera outros sinais vitais, se a pessoa está com febre, a frequência cardíaca, ela vai ter batimentos mais acelerados se ela tiver com febre, e ela vai ter a respiração dela também vai dar diferente. A gente chama
a hipotermia. A hipotermia é quando reduz a temperatura do nosso corpo a valores de 35 graus. Isso é uma hipotermia, hipo, baixa. Uma hipertermia é quando sobe a nossa temperatura no nosso corpo. E o normal, na verdade, a temperatura basal, que a gente chama normal do nosso corpo, é de 36,8 a 37 graus, 37,3, que é normal. Então, os locais de aferição, gente, ó, é só para conhecimento nosso. Tem oral, a gente vai pôr esse termômetro que todo mundo conhece, vai pôr na boca da pessoa. Normalmente não, isso aqui é usado mais dentro do hospital. Você não tem outra forma de aferir, né? Porque vai colocar na boca. É perigo até da pessoa dar uma fechada e quebrar. E tem mercúrio. Mercúrio é altamente cancerígeno, né? Não deveria, de preferência, nem colocar na boca. Mas é pra gente ter conhecimento. Olha ali, ó. Oral, que é na boca, retal, que é no ânus da pessoa. Normalmente nos bichinhos, nos cachorrinhos, eles colocam o ânus, é mais fácil ver, porque como é que tu vai explicar? Tu vai colocar embaixo do braço? Não dá, né? E também na boca também não. Então daí é feito retal. Tu coloca ali no reto, deixa ali um pouco, ela vai aparecer. Mas é só numa situação de que não tem outras maneiras de ver. Axilar. Axilar é embaixo do braço, que é o mais normal de todos que a gente usa, né? A gente sempre fazendo asepsia, tudo, né? Aí embaixo, no axilar, só se a pessoa tiver muito, muito suor, ela vai confundir, vai dar diferente. Se ela estiver escorrendo água, assim, suando muito, vai dar uma temperatura diferente. E a timpânica, no nosso ouvido, ela pode ser colocada no nosso ouvido. Também essa aí tem que ter muito cuidado, porque se a pessoa fez alguma cirurgia de ouvido ali, é muito perigoso mesmo fazer essa, tá, gente? Então, se ela fez uma cirurgia auditiva, é super perigoso, não deve fazer isso. E daí, assim, como é que a gente vai fazer a aferição da temperatura da pessoa? Claro, se a gente estiver em casa, assim, é tudo normal. Mas mesmo assim, a gente deve esterilizar as mãos, assim, ficar com as mãos limpas, porque a gente vai colocar o aparelho ali, né? A gente vai decidir direitinho onde que a gente vai ver essa temperatura, vai explicar para a pessoa o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo, né? Por exemplo, assim, a pessoa tem que ficar numa posição bem confortável, ela pode sentar, encostar na cadeira, ou deitar, ela pode ficar bem tranquila assim, enquanto a pressão é ferida. Se ela caminhou lá fora, caminhou um monte assim para chegar até aqui, eu também não devo olhar, porque não pode, também da pressão também a gente não pode olhar, porque vai dar totalmente diferente. Ela tem que ficar parada um bom tempo para que a gente possa ver corretamente, né? Isso aí são tudo fatores que alteram a pressão, né? Que a gente falou ali, vai alterando. E quando a mesma coisa acontece assim, ó, não é só a temperatura, a pressão também. Se a pessoa estiver lá na rua e ela chegou no local para ver a pressão, ela tem que dizer que está chegando da rua, né? Ela tem que parar no mínimo uns 15 minutos ali, parar, relaxar bem, assim, para voltar ao normal, para o sangue dela, os batimentos voltar ao normal, para depois aferir a pressão, porque senão ela vai dar diferente. E a febre é a mesma coisa, vai dar diferente. Tá, gente? Então, olhem bem, o importante é a gente fazer com pressa e não agir correndo assim, espera um bom pouco para tomar uma atitude rápida se a pessoa teve febre, tá bom, gente? Um grande abraço a todos. E agora, no próximo vídeo, a gente fala de outro assunto, tá bom? Também dos sinais vitais, da circulação, tá bom? Um abraço, obrigada por vocês estarem conosco.